Glória a Deus. Abra suas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zerua, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoolete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. O primeiro livro de Reis, nesses primeiros versículos, nós começamos a perceber que o texto já está falando dos últimos dias da vida de Davi. Então, esse texto é um texto que vai colocar uma ponte entre o término do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Essa é a ideia, tá bom? Então aqui é uma ponte que vai ligar aquilo que os livros de 1º e 2º Samuel falaram com aquilo que agora será a continuidade da dinastia de Davi, tá bom? Logo no primeiro capítulo aqui, meus irmãos, o historiador narra um episódio que aconteceu antes da ascensão de Salomão ao trono. Percebam que a ideia do historiador é falar de Salomão. Só que antes de ele começar a história narrativa de Salomão, ele coloca aqui um hiato, um parênteses, algo que vai nos trazer a ideia de um acontecimento que houve antes mesmo de Salomão ascender ao trono. Através desta narrativa, nós aprenderemos que não há quem possa escapar do tempo. Pois do lado de cá do paraíso, o tempo sempre irá servir para Deus provar os filhos dos homens. Nesses primeiros 10 versículos, é sobre esse tema que nós iremos falar. O tempo como ferramenta
das mãos de Deus. Amém? Coloque isso aí, esse tema aí na sua mão, na sua cabeça, no seu coração, para você não esquecer. O texto inicia mostrando uma história de alguém que foi marcado pelo tempo. Esses 3 primeiros versículos são reservados para descrever o fim da vida do grande rei Davi. Davi não foi alguém que se excluiu ao tempo, não. Davi foi alguém extremamente marcado por isso, experimentado pelo tempo. E aqui nesses 3 primeiros versículos nós iremos ver como Davi findou os seus dias. O tempo passou, e no final da vida, o que aconteceu com Davi? A gente aprende, irmãos, que o tempo sempre vai demonstrar a fragilidade do homem. O tempo é uma ferramenta da parte de Deus para mostrar a fragilidade do homem. Vejam que Deus é atemporal. Deus não precisa do tempo. Não há tempo para Deus. Deus vive em uma dimensão onde o tempo não existe para Deus. Só que Deus criou o tempo para os homens. O tempo foi criado para os homens, para as criaturas. E do lado de cá do paraíso, quando eu falo do lado de cá do paraíso, é porque eu estou fazendo aqui uma separação antes da queda e depois da queda. Depois da queda, todos nós vivemos do lado de cá do paraíso, certo? Então, do lado de cá do paraíso, depois da queda, o tempo sempre vai demonstrar a fragilidade do homem. Veja o primeiro versículo, diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Se você retroceder e for para o livro, a segunda metade do livro de 1 Samuel, depois ler todo o livro de 2 Samuel, você vai encontrar a história bíblica narrando os momentos de Davi, os grandes feitos deste homem. Davi, meus queridos, foi um dos maiores reis que essa terra já teve, talvez o maior deles. Davi, quando criança, todos nós sabemos dos atos heróicos de Davi. Lá, ainda quando ele pastoreava as ovelhas de seu papai, a Bíblia nos conta que Davi foi alguém valente, que não deixou com que sua ovelha fosse tragada pelo leão ou pelo urso. Davi era alguém valente, forte, um jovem forte, em pleno vigor de sua força. Davi lutou contra um urso. A Bíblia nos conta também, lá no capítulo 16, 17 e 18 de 1 Samuel, a história da grande batalha de Davi com quem? Com quem? O grande gigante Golias. Meus irmãos, nós sabemos quantas vitórias dentro do tempo Davi teve. Quem olhava para Davi no auge da sua vida dizia: este homem nunca envelhecerá, este homem nunca enfraquecerá, porque Davi nunca demonstrou fraqueza, até mesmo porque ele vivia em um tempo em que, como rei que era, não poderia demonstrar esse tipo de fragilidade, porque alguém poderia se apossar do seu trono por causa de sua demonstração de fragilidade. Mas o tempo passa, irmãos, o tempo passa, e Davi não é uma exceção. O tempo não abre exceções para absolutamente ninguém, nem mesmo para Davi. Davi aqui está no fim de sua vida. Alguém disse, se você for ler outros textos aqui, Davi se encontra exatamente na idade de basicamente 70 a 75 anos.
Qual é o estado de Davi? Prostrado em uma? Vamos lá, irmãos. Qual é o estado de Davi? Prostrado em uma cama. Você dá para imaginar isso? Seu corpo foi enfraquecendo. As mãos que pegavam em espada e guerreava contra os maiores inimigos, agora não poderiam segurar um copo d'água, porque elas tremiam. Seus pés, suas pernas, que eram sustento na batalha, agora não poderiam aguentar o seu corpo. Todo o seu corpo tinha que ficar prostrado em uma cama. Por quê? Porque o tempo da velhice chegou. E o tempo demonstra fragilidade. O tempo aqui, meus irmãos, e nesse texto a gente vê bastante claro que a fragilização de Davi é um triste lembrete da nossa própria fraqueza. Não há necessidade nenhuma de nos orgulharmos da nossa força, nem muito menos na nossa beleza, e pior ainda, nas nossas conquistas, porque todas elas irão passar. O tempo vai mostrar isso. Hoje todos nós nos embelezamos, fazemos plástico, fazemos não, alguém faz, que eu não faço não, os outros fazem plástica, coloca pó no rosto, tenta maquiar uma realidade. Que realidade? Que o tempo passa. O tempo passa para todos. E sabe qual é o teu final? Pastor, não diga não, vou dizer. Prostrado em uma cama, sem poder andar com seus próprios pés. O tempo mostra a nossa fragilidade. Meus irmãos, o tempo irá passar para todos nós. Nossa audição ficará mais fraca, nossa visão vai escurecer, nossos membros ficarão débeis e fracos, e finalmente nós seremos confinados a uma cama quente. Nesse sentido, meus irmãos, para que prepotência? Para que maquiar uma realidade? Para que viver em soberbas? Sabe qual é a finalidade de tudo? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque sua força física, sua sabedoria, tudo isso o tempo vai demonstrar que vai passar. Abra suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 12, por favor. Escute, Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua... Eu não ouvi, irmãos. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Olhe, enquanto você é jovem, enquanto você tem olhos para enxergar, enquanto você tem mãos para trabalhar, pés para andar, força física para lembrar do teu Criador, para servir ao teu Deus, faz. Aproveita a tua juventude, aproveita o momento em que você tem capacidade de fazer isso. Por quê? Porque o tempo vai passar. E olha o que o texto diz: antes que venham os dias difíceis. E dias difíceis aqui Davi estava enfrentando. Que dia difícil é esse? Versículo 2: antes que se escureça o sol e a luz, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, ó, os braços, os guardas da casa é o braço, ó, velhinho, ó, velhinho, os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores, tua boca não tem mais nenhum dente, vai ter que usar chapa, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados os olhos, cheio de catarata. 4. Quando as portas das ruas forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, você não consegue mais dormir,
Velho é assim, sabe, irmão? Sono do velho, ó, bem pouquinho, ó. Tá dormindo, acorda um instante. Sono de velho é pouco. 5. Eu estou falando velho carinhosamente, viu, irmão? Por favor. 5. Quando você tiver medo de altura, todo velho parece que tem aquele negócio né? Apneia não, como é o nome? Medo de altura, aquele negócio. É um negócio que dá dor de cabeça quando a pessoa está no lugar alto. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando for ir a amendoeira, os cabelos tudo branco, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se... O que não se despertar? O que, irmãos? Sabe, essa tua virilidade vai passar. Se não for um viagrazinha, mas vai passar. Naturalmente, vai passar. Continue. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os planteadores já vaguearam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o canto se despedace junto à fonte, a roda que se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. O que ele está dizendo? Que uma vida vivida sem lembrar-se do Criador, na época da sua mocidade, por mais que você conquiste muitas coisas, tudo isso não terá sentido no final dos seus dias. Só alguém que terá vivido para a glória de Deus nos dias da sua mocidade poderá, nos dias da sua velhice, dizer: Senhor, estou prostrado em uma cama, só aguardando o momento da tua chamada. Pense, todo esse seu vigor vai passar, porque Deus fez o tempo para isso. Você vai envelhecer, ficar frágil. Quem era Davi? Grande, forte, poderoso. Quando terminou? Prostrado em uma cama, velho. Continuemos o texto, irmãos. O tempo não apenas demonstra a fragilidade do homem, mas o tempo derruba o ídolo mais precioso do homem. Escute o que eu vou lhe dizer, isso é muito importante. O tempo não apenas demonstra a nossa fragilidade, que nós iremos envelhecer, ficar frágil e ser controlado pelos outros, mas o tempo também derruba o nosso ídolo mais precioso. Veja o que diz o versículo 2 até o versículo 4, por favor. Isso é interessante, eu estava lendo isso e disse: meu Deus, que coisa interessante. Versículo 2, por favor. Por isso, por causa de quê? Porque ele ficou velho e todo frio. Foi que os servos deles fizeram: encheram o velho Davi de coberta, que o velho Davi tremendo em cima de uma cama, frio, gelado em cima de uma cama, encheram de coberta Davi, mas as cobertas não funcionava, porque a frieza não era de fora para dentro, a frieza era de dentro para fora. É o tempo, meu irmão, é o tempo. Você vai viver com um velho e você está meio cheio de calor, porque o tempo está quente, e o velho vai dizer o quê? Ou frio. Coisa estranha, porque a frieza é de dentro para fora. Velhice, o corpo todo já está se deteriorando, morrendo, indo embora. A alma desse indivíduo está indo embora. Assim era Davi. Foi o que os servos fizeram. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Vejam que o jeito que os seus servos encontraram para tentar amenizar o sofrimento de Davi na sua velhice foi encontrar uma jovem para deitar-se com Davi, para que então Davi de algum modo fosse aquecido. E eu quero que você entenda que a ciência daquela época é diferente da ciência de hoje. A ciência moderna é uma ciência diferente daquela que nós estamos aqui.
diante do nosso texto. Então, nos parâmetros da ciência daquela época, alguém nesse estado necessitaria de uma jovem que aquecesse. Isso aqui era remédio. O que esses servos estavam fazendo era trazendo remédio para Davi. A ideia de uma jovem se deitar com Davi para aquecer o seu corpo é uma ideia de trazer remédio para Davi. Entretanto, eu quero ir além. Eu quero ir além. Porque quando eu estou lendo esse texto, a contratação de Abisai como um aquecedor humano, para mim, suscita mais perguntas do que respostas. Quer ver? Será que estavam os servos de Davi simplesmente tentando mantê-lo aquecido? Será que a ideia dos servos de Davi era simplesmente manter Davi aquecido? Se fosse, por que procurar uma jovem bonita? Qualquer pessoa não faria isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se simplesmente os servos de Davi estivesse tentando manter Davi aquecido, por que então eles fariam um concurso de Miss Israel? Veja o que o texto está dizendo, irmãos, versículo 3: então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita. Para mim tem caroço nesse angu aqui, irmãos. Para mim tem caroço nesse angu. A meu ver, a intenção do narrador, por mais que talvez cheguemos à conclusão que de fato o que os servos de Davi estavam querendo era aquecer Davi, simplesmente isso, mas na minha cabeça também existe a intenção do narrador, que é o historiador aqui em questão. Porque olha o que o narrador diz, versículo 4: a jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Me vem logo à mente, meus irmãos, que o narrador tem uma intenção por trás. Quem foi Davi? Davi gostava de mulher? Sim ou não? Eita! Estava lá Davi no seu trono, todos vocês já sabem da história. Davi gostava tanto da sua virilidade. A virilidade de Davi era tão importante que esse homem esteve disposto a colocar em risco o seu próprio reino. O próprio reino que Deus havia dado para Davi foi colocado em risco por causa de um ato. Vocês se lembram lá do texto de 2 Samuel, capítulo 12, onde a Bíblia diz que Davi, na época que os reis saíam para a batalha, ele ficou no palácio dele. E lá de cima ele viu quem? Batseba. E ele pouco se interessou se ela era casada, se não, se ela tinha. Ele pouco se interessou a respeito disso. Ele queria era deitar com ela. Ídolo. Um ídolo é algo que a gente, em prol disso, está disposto a colocar em risco aquilo que é mais precioso. Para Davi, o reino era precioso, porque o reino tipificava o reinado de Cristo. Mas Davi coloca o reinado em risco por causa de um ídolo. Que ídolo? Um ato de prostituição, um ato de relação sexual. O que acontece aqui, meus irmãos? O que acontece é que o tempo passa. O tempo passa para Davi. E ele agora está numa cama, deitada com a moça mais bonita de todo o território de Israel. E não faz nada. Porque o tempo derruba ídolo. Sabe esse teu amor, esse teu desejo de ter aquilo que Deus não quer que você tenha, isso tudo vai ser derrubado. Deus vai provar no final das contas que todos os ídolos não são nada. No fim de sua vida você vai notar que
toda essa tua busca por satisfação em prol desse ídolo não te satisfez. E será tarde demais. Será tarde demais, irmãos, porque o tempo vai passar assim como passou para Davi, e diante de muitas frustrações, você saberá que só há um Deus que merece a nossa atenção. Só há alguém que deve ser cultuado. Só em Deus nós devemos procurar a nossa satisfação. Só Ele é a nossa alegria. Só Ele é o nosso gozo. Ele é a razão da nossa existência. É nele que encontramos satisfação. Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Todos os restos são resto, não são satisfação. Todas as outras coisas, marido, esposa, filho, trabalho, dinheiro, todas essas coisas são só adereços. Satisfação nós encontramos em Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com o tempo é que o tempo, além de mostrar a fragilidade do homem, o tempo também, no final das contas, vai derrubar os ídolos que a gente guarda em nosso coração. Não sei qual o ídolo que você acalenta em seu coração, ao ponto de que, para satisfazê-lo, você está disposto a colocar em risco aquilo que Deus já deu para você. O que Deus deu para você? Um esposo, uma esposa. Mas qual é o ídolo que está em seu coração, lhe dando disposição para você abandonar o que Deus já deu para você? Cuidado, no fim das contas, você perderá o que Deus deu para você e terá uma triste notícia: o que tanto você procurou, você não vai encontrar. Satisfação, alegria de viver, só há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Outra coisa que a gente aprende, que o tempo traz a colheita das irresponsabilidades. Olha só, a gente aprende com esse pequeno textozinho. Primeiro, o tempo demonstra as nossas fragilidades, porque a gente envelhece e fica prostrado em uma cama ou adoece. O tempo derruba sempre o ídolo que nós guardamos em nosso coração, porque no final das contas, Deus vai derrubá-lo, mostrando que a única razão da nossa satisfação é o nosso Deus. Mas não apenas isso. O tempo vai mostrar para nós a colheita das nossas irresponsabilidades. Veja o versículo 6, por favor. 6. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Olha, para vocês entenderem o que eu vou dizer a partir de então, esse indivíduo aqui, Adonias, é filho de Davi. E esse Adonias aqui apronta, mas apronta muito. E toda a história que vai vir depois, nós vamos falar dele, após esse versículo. O fato é que o narrador aqui diz para nós que Davi nunca repreendeu o seu filho. Olha só o versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado. Davi nunca havia lhe perguntado: meu filho, por que você age dessa forma? Quem era Adonias? Um menino mimado. Um menino mimado. Menino mimado de Davi. Tudo que Adonias queria, ele tinha. Adonias aprontava e Davi nunca o repreendia. Sabe, irmãos, já sabe o que eu vou dizer, né? A gente não sabe a razão do porquê Davi tem essa fraqueza, porque parece que essa é uma falha de caráter de Davi. Ele faz isso com Absalão também, com os outros filhos ele também faz essas coisas. Mas a gente vê essa falha de caráter na vida de Davi. O que a gente encontra é que Davi não queria aborrecer os seus filhos, não queria chamar a atenção dos seus filhos, causando em seus filhos algum aborrecimento. Mas sabe de uma coisa? O tempo vai mostrar que isso é
Irresponsabilidade. O tempo vai mostrar isso. O tempo vai mostrar que essa irresponsabilidade da parte de Davi fará de Davi um pai desprezível. Ao invés de Adonias honrá-lo, Adonias vai desprezá-lo. Adonias vai colocar a sua vida, ou a fama, ou a honra de Davi na lama. Por quê? Porque Davi, um pai dos dias modernos, que ama tanto o seu filho ao ponto de não querer aborrecê-lo. Sabe esses pais de hoje que dizem assim: eu sofri tanto com meu pai, eu também hoje não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Filhos Nutella, pai Nutella. Pais que criam seus filhos diferente daquilo que foram criados. É interessante, irmãos, que nós fomos criados debaixo de regra, e aqui estamos. Mas qual é a geração dos jovens Nutella? Qual é? Dos jovens cheios de não me toque, desculpe a palavra, depressão. Eu sei que existe a doença e tudo mais, eu não estou querendo colocar isso. É esse jovem hoje que não aguenta uma perda, tudo chora. Qual é a geração? É a de antes ou a de hoje? E por que será? Porque os pais não querem contrariar os filhos. Vou dizer uma coisa para você: o tempo vai fazer com que você colha essa irresponsabilidade. Faça isso hoje. É seu filho. Continue sem chamar a atenção desse menino. Continue sem discipliná-lo. Continue fazendo isso, que você vai ver que o tempo vai passar. Ele vai crescer. Você vai envelhecer. E quando isso acontecer, ele vai pisar no teu pescoço, te desonrando e jogando o teu nome completamente na lama. Isso aconteceu com Davi. O tempo é cruel, irmãos. O tempo mostra as nossas fragilidades. O tempo mostra que os ídolos que nós criamos um dia vai ser derrubado. O tempo faz com que a gente colha as nossas irresponsabilidades. Preste muita atenção. Aqueles que honram os seus filhos mais que a Deus, no final das contas acabarão colhendo as ervas amargas da desonra. 3 coisas a gente aprende já da vida de Davi. O tempo, ele mostrou as fraquezas de Davi. O tempo mostrou que aquilo que Davi estava disposto a entregar o seu próprio reino por causa de um ídolo, no final, seu ídolo não mais existia. Sua virilidade não mais existia. O tempo trouxe a colheita da desonra para Davi, porque ele não cuidou de seu filho, não tratou como deveria cuidar, não disciplinou como deveria disciplinar. Mas a gente tem uma outra situação. A gente vê aqui também um homem que é revelado pelo tempo. Aí a gente entra na história de Adonias. Leamos o versículo 5, por favor. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agide, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem de cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. A gente vê agora que o narrador propositadamente esquece agora a história de Davi, e agora ele introduz dentro da história de Davi a história de Adonias, filho de Davi. Como que o autor sagrado, o historiador, apresenta Adonias? O historiador apresenta Adonias como um homem completamente oportunista. Quem é Adonias? Poderíamos dizer que Adonias é alguém oportunista. Olha o que diz o versículo 5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agide, tomou a dianteira. O que essa palavra significa? Porque a ideia aqui era: o reinado deveria passar de Davi para outra pessoa através da escolha de Deus. Quem escolheu Davi? Deus. Quem deveria escolher o próximo rei? Deus. Deus deveria fazer isso. Mas o que foi que Adonias fez? Tomou a dianteira. Por que ele fez isso?
Porque ele viu que o reinado de Israel estava passando por uma crise. Que crise? Aonde estava o rei de Israel? Na cama, sem força, sem decisão. Se o reinado precisasse de alguma coisa, não tinha o seu rei. Ele viu uma crise instalada no reinado. O que Adonias faz? Ele faz a sua própria oportunidade. Ele, ao invés de esperar a sua vez, ou Deus dizer a ele o que ele deve fazer, ele toma a dianteira. Ele vê uma oportunidade e ele aproveita ela. Disso a gente pode dizer que Adonias é alguém oportunista. O texto, meus irmãos, é claro quando diz isso. Esse indivíduo é aquele que, diante de uma situação, sempre pergunta: como posso usar essa situação para me promover? Como eu vou usar essa situação aqui para que eu me dê bem? Um oportunista é essa pessoa. Ele sempre, diante da crise, diante de uma situação que ocorre na igreja, ou no trabalho, ou seja, lá onde for, ele está pouco preocupado com a igreja, com o trabalho, com o lar. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se promover. Ele está preocupado em se dar bem naquela situação. Esse é Adonias. Aqueles que de fato estão preocupados com o reino, sempre que estiverem diante de situação adversa, ao contrário de Davi, não dirá: como eu me beneficiarei dessa situação? Mas dirá: o que posso fazer para ajudar a minha igreja? Você acha que sua igreja está em crise? Você acha que alguma coisa na sua igreja precisaria melhorar? Aqueles que, ao contrário de Adonias, eles não procuram benefício próprio, eles procuram o benefício do reino, eles procuram o benefício da igreja. Nesse sentido, suas perguntas é: o que posso fazer para beneficiar a igreja? Que posso fazer da melhor maneira possível para que o reino de Deus seja estabelecido? Não, meu reino. Mas os oportunistas não querem isso. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados na sua autopromoção. Eles estão preocupados na sua vida. Eles estão preocupados na sua satisfação. Não estão preocupados com a obra. Não estão preocupados com a igreja. Tome cuidado com isso. Adonias é esse tipo de pessoa. Você também é esse tipo de pessoa. Largue de ser isso. Largue de ser oportunista em qualquer situação de sua vida. Seja no seu trabalho. Pergunte-se o que você pode fazer para melhorar o seu estabelecimento de trabalho. Pergunte-se o que você pode fazer para melhorar a tua casa, para melhorar a tua família. Não esteja preocupado em se auto-beneficiar, mas esteja preocupado em servir os outros. Adonias não queria servir. Adonias queria ser servido. E o problema disso, meus irmãos, é que isso está cheio dentro das igrejas. As pessoas estão procurando uma igreja e as perguntas que elas fazem é: o que esta igreja pode fazer por mim? Está errado esse dilema aí, irmãos. Amém, a igreja propaga o evangelho, diz como que nós devemos crescer em santidade. Entretanto, enxertados no corpo. Agora pergunte: o que, como crente em Jesus, eu posso fazer para que o reino seja estabelecido? Faça essa pergunta. Se cada um de nós sairmos daqui esta noite com essa pergunta em mente, vocês acham que essa igreja vai melhorar? Sim ou não? Se as irmãs do Ministério Feminino começarem a perguntar: o que posso fazer para ajudar a líder? Vocês acham que o Ministério Feminino melhora? E todos os outros ministérios? Os obreiros: o que posso fazer para ajudar o pastor? Vocês acham que melhora? Claro, porque os indivíduos oportunistas deixam de existir, porque agora nós começamos a enxergar a comunidade e não o indivíduo. Preste muita atenção nisso.
Adonias é um homem que o texto diz que é caracterizado como um usurpador. Adonias toma a dianteira e diz: eu serei o rei. É interessante, meus irmãos, que na estrutura gramatical original, percebe-se aqui que o historiador enfatiza a expressão: eu serei o rei. A ideia, meus irmãos, a ideia aqui era como se Adonias, ele já estivesse há um bom tempo nas praças, batendo no peito e dizendo: eu sou o que vocês estão precisando. Sabe o pai lá na cama, sem força, sem virilidade, sem capacidade física e emocional para liderar o reino? O que Adonias faz? Ele começa a fazer um complô para usurpar o reino de seu pai, irmãos. É isso que Adonias é: oportunista e usurpador. A prerrogativa aqui de escolha de alguém para o rei era de Deus, não era de Adonias. Mas Adonias era alguém que está pouco preocupado com as escolhas de Deus. Adonias não está preocupado com as escolhas de Deus. Um homem como Adonias, que é alguém oportunista e usurpador, ele está pouco preocupado com aquilo que Deus diz. O que Deus já havia dito? Se você for lá para 2 Samuel capítulo 12, versículo 2, você vai encontrar que lá naquele texto, o filho de Davi com Batseba morre. Escute, lá naquele texto, o filho de Batseba com Davi morre. Davi ora, mas o menino não vive. Depois, Batseba engravida e tem à luz esse menino. E então Davi chama ele de Salomão. Lá naquele texto, a Bíblia diz que Deus usa o profeta Natã e vai até Davi com uma mensagem, que o texto não diz que mensagem é essa, mas o texto diz: e então Deus enviou o profeta Natã a Davi. E o texto nos conta: e Natã, amando do Senhor, ordena que Davi também chame Salomão de Gededias. Você sabia também que o segundo nome de Salomão é Gededias? Gededias, que significa o amado do Senhor. Lá no texto diz isso. 2 Samuel capítulo 12, quando Salomão nasce, o profeta é enviado, dá o recado para Davi e diz: chame esse rapaz também de Gededias, que é o amado do Senhor. Já dá uma pista de que o próximo rei a reinar sobre Israel seria Salomão. Mas Adonias está pouco preocupado com as escolhas de Deus. Alguém que está a fim de pecar está pouco preocupado com aquilo que Deus diz, irmãos. Ele quer a sua satisfação. Ele não quer obedecer a Deus. Ele quer o seu ídolo. Ele não quer se submeter às ordenanças de Deus. Vou fazer uma pergunta para todos nós aqui. Alguma vez você já se sentiu com essa mesma tentação? A tentação de pegar para si o que você queria, no momento em que queria, em vez de esperar o que Deus dissesse para você. Cuidado, não se adiante. Se coloque no seu lugar e espere Deus te guiar. Não tome dianteira. Não tome decisões que contrariem a vontade de Deus para beneficiar você. Espere, aguarde. Fazer isso é pecar contra o Senhor. Se você não tem as respostas, se as coisas estão cinzentas, se você não sabe se é para a direita ou para a esquerda, nesse momento que você tem que fazer? Aguarde, espere, deixe a nuvem passar. Deixe a massa cinzenta se esvair, para que então, depois de tudo ficar claro, você tenha uma direção e uma posição a tomar. Se não tem nada claro, fique calmo, espere. Se Deus não falou para você algo, fique quieto, guarde. Salmo 40 diz: esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aguarde, espere, não usurpe, não tome
tome aquilo que Deus não deu para você. Talvez você esteja sofrendo por causa disso. Aí tem aquela expressão, né? Passou na frente de Deus. Fulano de tal está sofrendo isso porque passou na frente de Deus. Sabe que no contexto aqui a gente pode usar isso aí. Foi passar na frente, irmãos. Um jovem que casou com uma jovem que casou com um jovem que vivia batendo na mãe. O que vai acontecer? Uma jovem que casou com um jovem que vivia batendo na mãe. O que vai acontecer com essa jovem? Não, vai ter muito amor, pastor, vai ter muito amor, muito love, vai. Aí como diz o Cláudio Duarte, casa logo com esse indivíduo para ver se a mãe dele deixa de apanhar. Porque você está precisando apanhar um pouquinho. O que vai acontecer é isso. Um rapaz que desonra sua mãe. Ah, mas ele é lindo. Você acha que ele vai honrar você? Se ele não honra a mãe dele? Vai. Aí é passar na frente mesmo, irmão. Você tomou a dianteira. Agora, aguente. Colha os frutos da sua usurpação. Usurpou o que não era seu. Agora colha o fruto. Colha esses frutos. É interessante, meus irmãos, que o texto mostra 3 características aqui de Adonias. 1, que ele é oportunista. 2, que ele é usurpador. 3, e aí eu termino. Ele é um homem frio e calculista. Olha o que o texto diz, irmão, a partir do versículo de número 7. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zerua, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, Rei e o guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zolote, próxima a En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem ao seu irmão Salomão. Por que nós falamos que Adonias era frio e calculista? O que é alguém calculista? Calculista é alguém que age de maneira premeditada, buscando antecipar todas as possibilidades e consequências de uma situação. Isso era Adonias. Ele age de maneira premeditada para conquistar aquilo que ele quer. O que Adonias faz? Adonias se cerca-se de uma boa imagem. Olha esse homem. Escute, por favor. Eu acho que esse é o ponto alto dessa mensagem. Escute o que esse homem faz. Ele sabendo que precisa da comprovação do povo, do acordo do povo. O que Adonias faz? Se cerca de boa imagem. Essa boa imagem está aqui na figura de Joabe, Joabe, filho de Zerua, Abiatar, que é o sacerdote. Por que Adonias faz isso, irmão? Quem é Joabe? Vocês se lembram quem é Joabe? Joabe foi um dos grandes soldados do exército de Davi. Davi conquistou muitas vitórias através de Joabe. Quem era Abiatar? Abiatar era o sacerdote que ajudou Davi quando Davi estava fugindo de Absalão, aliás, de Saul. Esse era Abiatar. O que Adonias faz? Adonias traz para si figuras que pode melhorar a sua imagem diante do povo. Olha o que esse homem faz. Calculista, cercando-se disso, tendo Joabe ao seu lado, tendo Abiatar ao seu lado. Ora, o povo todo vai me ouvir. Veja, irmãos, o que esse homem é. Como é que a gente aplica isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta nada você melhorar a sua imagem se o seu coração está completamente tomado de iniquidade. Para Adonias, a propaganda era a alma do negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para os homens isso pode ser, mas para Deus o que importa é o coração. Não adianta nada você querer ter uma boa imagem, cercar-se
trata-se de figura que pode trazer para você uma boa imagem. Não adianta nada. No final das contas, o que importa é quem você é, não é o que você parece. Vou repetir a frase, tá bom? Para você colocar lá no Facebook. No final das contas, o que importa é o que você é. E quem você é? Não é o que você parece. Tudo isso aqui é bonito, mas tudo isso aqui é imagem. Olha que imagem bonita, ó, isso aqui, irmão. Eu estou olhando aqui de cima para baixo de vocês, que é muito bonito. Daí para cá, ó, eu estou bonito, peguei esse microfone pregando. Eu pareço com o homem de Deus, não parece, irmão? Sim ou não? Diga que sim, por favor. Eu pareço com o homem de Deus. Um homem temente a Deus, mas isso aqui é imagem. Isso é uma imagem. Isso aqui não é o que eu sou. Isso aqui é uma imagem. Nada disso aqui adianta se não estiver casado com o que eu sou. Adonias melhorou a imagem dele, mas não transformou o que ele era. Não adiantou? Nada. Não adianta você casado. Não adianta você melhorar a sua imagem para com sua esposa, se você não mudar o seu jeito de ser. Mas é só melhorar a imagem. A mulher está brava comigo, vou pegar um buquê de rosa. Melhorou a imagem, mas não mudou você. Não vai mudar nada. Nada. Cuidado com isso. Deixe de dar valor à imagem e passe a dar valor à essência. Quem você é diante de Deus? Adonias era bonito, né? O texto diz que Adonias era bonito, mas Deus não olha para isso. Deus olha para o que nós somos. Segundo, irmãos, por que nós dizemos que Adonias era calculista? Porque ele se cerca de seguidores conhecidos, que é no caso Zeruia e Joabe. Isso não adianta de nada. Terceiro, Adonias deixa de fora quem possa lhe contrariar. Olha isso aqui, versículo de número 10. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Adonias, quem era Natã? Era o profeta da época. Quem era esse sacerdote? Era o sumo sacerdote. Era as autoridades religiosa e civil, certo? Davi era a autoridade civil. Natã era a autoridade religiosa. Aliás, Natã era a autoridade profética vindo da parte de Deus. E o sacerdote era a autoridade religiosa. Adonias se preocupou com isso? Não. Deixou esses homens de fora. Por quê? Porque esses homens iriam contrariar ele. Olha o que eu vou dizer. Olha essa frase. Sempre, quando nós queremos pecar contra Deus, ou quando estamos pecando, escute isso aqui, não perca isso aqui. Sempre, quando queremos pecar contra Deus, ou estamos em pecado, uma das primeiras coisas que nós fazemos é nos ausentar daqueles que podem nos repreender. Por que Adonias deixa esses homens de fora? Porque esses homens não concordavam com essa atitude dele. Deixa ele de fora. Não traz eles para o nosso ciclo. Adonias só queria quem concordasse com ele. Quem discordasse dele, fica de fora. Irmãos, cuidado com isso. Não se cerque de quem lhe elogia. Não se cerque de pessoas que só diz para você o que você quer ouvir. Procure caminhar com pessoas que na hora em que você erra, tais pessoas, por amar você, corrige você. Isso está errado, isso é contra a lei do nosso Deus, isso contraria a vontade do nosso Deus. Arrependa-se desse pecado, cerque-se dessas pessoas, porque são essas pessoas que vão te levar para a presença de Deus. Outros, há caminhos para o homem que parece direito, mas ao final dele, são caminhos de morte. Adonias é calculista, porque ele se cerca para ter uma boa imagem, quando a sua essência não quer dizer absolutamente nada. Porque ele se cerca de seguidores como Joabe,
e como o sacerdote, porque ele se cerca apenas de pessoas que vão elogiá-lo e deixa de fora pessoas que irão criticá-lo. Que nós esta noite possamos aprender que o tempo não faz uma pessoa, o tempo só revela quem é a pessoa. Escute de novo, lá no primeiro texto, nós aprendemos que o tempo é uma ferramenta da parte de Deus para mostrar as nossas vidas. Nesse ponto, nós aprendemos que o tempo não fez Adonias. O tempo só mostrou quem Adonias era. Uma hora ou outra, as máscaras caem. O tempo vai mostrar isso. Um lobo não vive no redil das ovelhas muito tempo sem mostrar as suas garras. Uma hora você revela quem você é. O tempo vai mostrar isso. Os dias vão se passar e Deus vai revelar através do tempo quem de fato nós somos. Feche seus olhos.